Quando dedicamos aqui o espaço à saúde com o Dr. Reginaldo Lotúmulo, se comunicando com o nosso público, os nossos ouvintes, na Jovem Pan, os internautas, no jornalcidade.net, normalmente colocamos a pergunta do próprio público, não é? As dúvidas do pessoal que entra em contato com a gente. Hoje, nessa ocasião aqui, o Dr. Reginaldo Lotúmulo separou um assunto muito interessante para expor a todos vocês. Acontece que a Organização Mundial de Saúde divulgou uma relação das principais causas de mortes em grupos de países no mundo, de acordo com as condições socioeconômicas. E aí há as relações que o doutor Nanal gostaria de ponderar em cada situação. Bom dia, doutor Reginaldo. Bom dia. E eu como achei esse assunto muito interessante, e como nós falamos em entrevistas passadas a respeito do estresse, né? E o estresse é uma causa muito moderna hoje. Esse quadro que a Organização Mundial de Saúde divulgou vem justamente falar a respeito disso. Então ele faz alguns quadros em relação a países de baixa renda, a países de renda média e a países de alta renda. E tem algumas conclusões. Ele coloca 10 possíveis causas, né, de doença, e vê que nos países de baixa renda, onde na realidade essas pessoas não têm nível estressante psicológico como o mais abastado tem, porque eles se preocupam na realidade em sobrevivência, em comer, né? Não é um nível estressante tão forte. Então essas pessoas de baixa renda eles vão morrer mais por infecções do trato respiratório inferior, então pneumonia, e vão morrer de diarreia. São as causas mais fortes. A pneumonia e a diarreia é consequência de um mau estado de saneamento público, de higiene, como é comum na baixa renda. Aí quando vai para os países de renda média, que geralmente é a população que está querendo subir de vida, que está querendo melhorar o seu estado social, então são pessoas que ficam muito mais preocupadas em querer subir na vida, em querer melhorar, e o seu nível estressante é extremamente grande. Então ele vai ter consequências em relação a isso. Tanto que a principal causa de morte nos países de renda média é doença cardíaca isquêmica. E, segundo lugar, acidentes vasculares cerebrais e outras doenças cérebros vasculares, que sem dúvida é consequência do nível estressante, como nós já temos em vídeos anteriores na sessão da rádio, provando que o estresse vai sem dúvida dar essas doenças juntamente com o excesso alimentar, que as pessoas de renda média já conseguem comer mais, né? Aliás, comer em excesso. Então o nível estressante e a comida em excesso vai aumentar as doenças de morte nessas pessoas. Partindo para os países de renda alta, o que a gente percebe? A renda alta não se preocupa com o problema financeiro, não se preocupa com a alimentação, não se preocupa com sobrevivência. Então o que acontece? Eles ainda têm como a doença principal a doença cardíaca isquêmica. Porém, em relação aos países de renda média, a morte em milhões na renda média é de 5,27. E no de alta renda é de 1,42. Então veja que a doença cardiovascular e a doença isquêmica está concentrada nos países de renda média, onde o nível estressante é muito maior. Ou seja, quem se atenta apenas à questão da renda para perceber as possibilidades de alimentação, vai pensar, poxa vida, né? Os países médios já têm acesso aos fast foods, às comidas gordurosas, etc. E os mais ricos mais ainda. E esquece aquele detalhe que o senhor tem falado bastante do estresse, né? O estresse está muito associado à produção de colesterol e às doenças cardiovasculares. Então, por isso eu acho até que os mais ricos, ou seja, onde em tese ainda há mais possibilidades de alimentação, tem um pouco menos de mortes por esse fator, porque o nível de estresse é menor, né, doutor? Exatamente. Então você veja que o estresse tem uma relação muito grande. Se você pegar
a população de baixa renda e cuidar do saneamento deles, de uma boa higiene de saúde pública, eles vão morrer muito menos do que a classe média e do que a classe baixa. O índice de morte deles é muito menor, porque eles não têm um nível estressante que essas duas têm.